Pessoal, vocês estão bem aí? Espero que sim. Sou eu aqui, o Vitor, novamente. Pessoal, eu gravei um podcast, deixa eu ver, hoje é 9, eu gravei no dia 7. Esse podcast que tá anterior a este aqui, né, que eu cito lá do... Parece que tá assim, trabalho, seca e o fim do casamento da tia Gerundina, né? Eu gravei aquele podcast no dia 7 e só fui publicá-lo hoje, porque a correria. Ontem eu até cheguei a editar e aí eu fui perceber que tinha um erro, teve um furo lá na minha gravação e eu tive que editar, fazer um recorte lá, enfim. E aí eu na hora, assim, eu empolgado, eu acabei centralizando muito o relato na pessoa do senhor Leôncio, né? Que era a pessoa de quem eu queria falar ali, né? E aí teve alguns detalhes, umas coisas que eram até interessantes eu ter dito ali e não falei, mas eu vou argumentar com vocês aqui, né? Não vai ser muita coisa não, tá? Mas são os detalhes importantes era, enfim, deu branco na hora, né? Eu não lembrei de falar, mas assim, quando vocês observaram lá na minha narrativa, quando eu disse que ela ameaçou o Leôncio, o marido dela, de ir na delegacia fazer uma falsa acusação de estupro contra ele em relação à neta dela. Pois é, tinha uma coisa que era pra me ter falado e passou, né? O que foi? Eu acredito, pessoal, assim, baseado no que eu conheço da família, parentes meus, desde que eu nasci convivendo. Vai fazer 2 anos que eu me afastei dessa família. Eu cortei o contato em julho de 2019. Então, em julho agora que vai fazer 2 anos ainda, né? Mas aqui eu vou contar. Eu citei do menino, né? Eu citei do neto dela, que o menino apronta na escola, o menino é ignorante, teve toda aquela narrativa, mas faltou eu ter falado da menina. Ela tem um casal de netos que ela praticamente criou esses dois meninos. E os meninos nasceram juntos. Tipo assim, um nasceu num dia, outro nasceu no outro. Foi a minha prima, Rosemary, grávida, e a mulher do meu primo, o Edilson, também filho da Gerundina. Então as duas crianças nasceram juntos. Eles praticamente, quando é para ter o aniversáriozinho lá deles, quando a velha faz, é juntos, porque é a diferença de um dia. Enfim, então os dois netos, né, o casal de netos, hoje eles têm 14 anos. O aniversário foi recente agora, né? Eu falo aniversário me referindo que completaram o ano, né? Então o menino vocês já sabem lá do podcast de ontem. Eu vou falar da menina. A menina, ela... Pessoal, não tô aqui defendendo, mas assim, se vocês estivessem aqui comigo pra de repente vê-la, chegar perto e ver, vocês são capazes de dizer assim, não, é uma menina ainda. É uma menina. Ela, o que que ela desenvolveu muito? Ela cresceu, ela ficou uma menina grandona, sabe? Ela é quase da minha altura. Eu acho que se brincar, ela ficou maior do que o pai dela. O pai dela ele é um pouquinho mais baixo que eu, o Edilson. Então ela ficou aquela menina, às vezes eu até brincava as últimas vezes que eu andei lá, eu digo, essa menina vai ser uma modelo, né? Porque cresceu muito. Só que ela ficou aquela. Ela esticou assim, mas é caneluda, ela é magra, ela nem peito ela não tem ainda. Ela não é assim, tem menina com 14 anos que já é um mulherão, né? Mas não é o caso da neta da Gerundina. Ela é aquela molecona grande, mas ainda tem os traços de uma menina ainda, o rosto, o corpo, enfim. Só que é danada, pessoal. Danada, danada essa menina, sabe? Eu percebo que a danação dela não é que ela é brigona, não é isso, não é que ela briga, que ela é valente, não é essas coisas. Ela é danada, é no sentido do lado sexual. Olha, eu falei pra vocês aqui que a Rosemary, minha prima, esteve aqui. A última vez que ela veio aqui, ela veio para cá em junho de 2019. Início de junho, ela foi embora no final de julho. Ela ficou praticamente 2 meses aqui. E lá para trás, quando eu contei as histórias do que aconteceu nessa época para vocês aqui,
Questão da obra que o Edilson pegou, das minhas idas lá, do tratamento de silêncio, aquilo lá, né? Quem acompanha meu canal há mais tempo lembra-se. Numa dessas andanças minhas, então pense o seguinte, se a menina hoje está com 14 anos, há 2 anos atrás ela estava com que idade? 12, né? 12 anos. Quando ela passou, quando a Rosimeire veio passar férias aqui, houve um dia em que eu encostei lá e a Gerundina vai e comenta que a Gerundina ela é assim, ela não guarda segredo de ninguém, pessoal. De ninguém. Eu já vi casos aqui de pessoas da família que se confidenciaram com ela em caráter de sigilo e a história vazou. Coisa que eu nem gostaria de ter ficado sabendo e fiquei sabendo porque ela espalhou. Ela quebrou a confiança, né? Digamos assim. Então, por que eu tô falando que ela não tem segredo? Porque tudo ela conta. Então, esse caso dessa menina, da neta dela, na hora que eu cheguei lá, ela foi me contando. Ela senta, só que ela é assim, quando ela ia me contar as coisas, ela era muito assim, ó. Olha, eu vou te contar aqui uma coisa, Vitor. Mas pelo amor de Deus, você não pode contar isso pra ninguém. Não é pra falar nem pra sua mãe, é segredo. Só que com o passar dos dias, eu percebia que o segredo que ela tinha me pedido, ela já tinha contado pra todos da família. Todo mundo já tava sabendo. Enfim, as pessoas romantizam muito família, mas vocês vão perceber aqui a negligência de uma família com menor de idade. Essa menina, ela já tem um péssimo exemplo. Vou puxar da raiz. O pai é um alcoólatra irresponsável. Vocês mesmos sabem o que ele fez aqui comigo. A mãe é uma outra pilantra, vagabunda. Desculpa a expressão que eu estou usando aqui, sabe? Era da prostituição mesmo, da vagabundagem. Meu primo conheceu ela, foi nas gandaias por aí, sabe? Eu já contei isso pra trás. Aí teve essa menina, a menina convivendo com um pai alcoólatra e uma mãe bruta dentro de casa. Bruta, ignorante demais, adúltera, traía meu primo, que é o pai dela. Grossa dentro de casa. E houve, como eu já disse lá atrás, 3 tentativas de homicídio contra o pai dela. Na segunda tentativa, quase ele foi. Ainda acertou umas facadas nas costas e uma no pescoço, mas sobreviveu. Eu falo que é porque ela não quis botar mesmo. Se ela quisesse ter matado ele, ela tinha... Bastava só uma no lugar certinho que era suficiente, né? Mas enfim, então imagine essa menina crescendo numa família dessa. Isso eu estou falando aqui nos momentos em que ela tá ali com o pai, né, com o pai e a mãe. À noite, às vezes no final de semana, porque durante o dia, praticamente, o horário que ela não estava... Vamos supor, se ela estudava de manhã, ela ia para a escola de manhã, saía da escola, já vinha direto para casa da avó dela. E às vezes à noite é que os pais iam buscar, né, para levar para casa. Depois que houve a separação, deixa eu ver, eu lembro que foi quando eu operei, que houve o Edilson se largou realmente dessa mulher, né? Não quis mais depois da 3ª tentativa de homicídio. Hoje a guarda da menina ficou com a mãe, mas ela fica praticamente 12 horas do dia com a avó. É de manhã cedo até anoitecer. Isso quando não dorme lá. Então, assim, tanto ela quanto o garoto, eles foram criados nem como primo, foi parecendo como fossem irmãos mesmo ali, né? Convivendo todos os dias juntos. Olha o que acontece, olha o que aconteceu um dia, nessa ocasião que eu estou falando para vocês, que vai fazer 2 anos agora. Eu chego lá, a Gerundina vem me pedir segredo de uma história. Aí ela diz assim, ela falando, você acredita, Vitor, que uma vizinha, pessoal, um casal, as pessoas de quem ela foi me falar, né, um casal que morava de frente à casa dela. Lá também é uma avenida até movimentada. Então, tem o canteiro da avenida, no meio, com árvores, né? É bem arborizado lá. Do outro lado da avenida, a residência de um casal. Eu conheci a família que morava nessa casa deles. Era um casal de idosos. Esse casal vendeu a casa e foram embora daqui porque já estavam doentes. E aí eles se mudaram para uma capital, aqui no Brasil, que é onde estavam morando as filhas para lá, né? E aí decidiram ir morar para lá. Quem comprou esta casa? Um casal jovem. Imagine assim, sei lá, talvez o cara tivesse uns 28 anos e a mulher 25. Eles nem filhos eles tinham ainda, esse casal. Eu falo, algumas vezes que eu ia lá na tia Gerundina, eu via esse casal lá na frente da casa. Às vezes eles sentados e tal,
Mas não os conhecia. Assim, se me perguntasse o nome, eu não sei. Não os conheço, só de vista. Pois ela conta, ela falou, Vitor, você acredita que essa vizinha bem aqui da frente, você já viu ela ali, né? Esses dias ela veio aqui, ela falou, porque a minha netinha tem um telefone, né? Ela ganhou de presente parece que era um J5. Ou era um J5 ou era um J7 da Samsung. Minha netinha tem um telefone, né? Ela gosta de ficar no telefone e tal. E aí a vizinha aqui da frente veio veio conversar comigo. Aí na ocasião estava a Gerundina e a Rosimeire, a filha dela, né? Que chamou as duas e com o telefone falou, dona Gerundina, eu vim aqui, eu quero que a senhora veja, isso aqui é o telefone do meu marido. Olha as conversas que a sua neta está tendo com o meu marido ali. Ela disse que quando olhou, ela Vitor do céu, eu quase caí para trás quando eu vi. Quando eu vi, meu amigo de Deus, a menina, eu nunca esperava isso da minha neta. Naquele momento ali, ela deu uma assim de assustada, né? Ela, meu Deus, se você vê as mensagens dela, o homem ali, mensagens apaixonada mesmo pelo cara, sabe? Oh, meu amor, eu tô louca pra te beijar, eu quero dar pra você, sabe? Porque eu te amo, porque eu tô cheio de paixão. Quando é que eu posso te ver? Qual é o horário que a sua mulher não vai estar aí na casa para que eu possa ir aí pra gente se ver? Eu não vi, pessoal, assim, as mensagens, mas ela disse que leu e eram mensagens dela, da neta dela, mandando pro cara. Só que o problema é que o cara ficou dando corda. Assim, eu tô falando no meu entendimento, né? Ela disse que quando olhou, disse que o cara ficou, não, minha mulher sai, minha mulher tá pro serviço, ela vai pro serviço dela tal horário, mas eu também trabalho, mas tem um jeitinho de eu estar aqui na casa tal horário, e aí tem como você vir aqui. E a Gerundina disse que em alguns momentos percebeu que de vez em quando, no caso os dois meninos, né, a menina e o menino, que falavam, vovó, nós vamos bem aqui na casa de fulano, do outro lado, né, nós vamos brincar ali. E saía. E ela disse que às vezes via o garoto sentado num banco, que na frente da casa, assim, na calçada tem um banco feito de cimento. Ela disse que às vezes via o neto dela com o telefone brincando e a menina entrava lá pra dentro. E ela disse que não maldava aquilo, né? Não, é vizinho, tá ali na frente, né? E aí ela conta, no caso a menina já tinha tido momentos com esse cara lá, sabe? Já tinha ido na casa. Certamente rolou alguma coisa. Talvez se não rolou sexo, mas deve ter rolado um beijo, alguma coisa, não sei, né? E aí ela falando, olha só aqui, ó, ela combinando esquema, sabe? Combinando com esquema. Esses dias, por acaso, eu tendo acesso ao telefone do meu marido, eu vi as mensagens. Aí diz que assim, a forma como ela contou, a mulher não foi assim. A mulher foi chateada, mas ela tomou a atitude correta, que foi falar com a avó, a responsável, né? Falou, olha, é o seguinte, eu não gostei disso aqui, eu não gostei, eu tô chateada. A minha vontade era de dar uns tapas nela, só que como ela é uma menina ainda, então assim, eu vim lhe comunicar para que a senhora tome providências. Tome providências para que isso não se repita, porque a próxima vez que eu pegar a mensagem dela pro meu marido, aí eu vou agir de outra forma, sabe? Eu não respondo por mim, eu vou agir de outra forma. Aí, pessoal, foi a hora foi a brecha que a mulher deu. A Gerundina, a Gerundina, pessoal, ela é uma mulher que ela não tem muito estudo. Ela não tem o ensino fundamental completo. É só uma dona de casa, sabe? Mas de besta ela não tem nada, essa mulher. Ela vai... Aí foi a hora que ela, como é que se diz? Entornou o caldo, né? Engrossou o caldo. Ela, como é que é? Você tá ameaçando minha neta? Você vai fazer o quê? Fala o que é que você vai fazer com a minha neta, se você pegar outra mensagem. Fala. Você tome vergonha na sua cara. Se tem uma pessoa... Faz o favor, manda os prints. Manda bem aqui pro meu telefone. Eu queria que você mandasse esses prints aqui, porque quem vai tomar uma providência aqui vai ser eu contra o vagabundo do teu marido. Porque se tem uma pessoa errada nessa história aqui, não é minha neta, não. É o teu marido, porque a minha neta é uma criança. Ela é de menor, ela é uma criança, ela não responde pelos atos dela. Como é que ela estava mandando essas mensagens ao teu marido? Porque aí tá escrito. Aí tá escrito que o teu marido estava marcando horário para encontrar com minha neta ali dentro da tua casa. Quem vai pra cadeia, quem pode ir pra cadeia nesse negócio aí, vai pagar cara ele. Pois você avise ele para ele não ficar mais de papo com minha neta não, porque eu sei muito bem onde é que eu vou, onde é que eu consigo levar ele. Aí ela disse que esculhambou com a mulher, e aí essa mulher voltou pra casa,
E aí, olha o que ela fala pra mim, pessoal. Ela ficou quase chorando na minha frente. Quase chorando. E ela... Ô, Vitor, meu filho de Deus, eu fiquei tão nervosa nesse dia, tão nervosa, porque... Oh, meu Deus do céu, é tanto problema pra minha cabeça, sabe? Mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? A primeira coisa que eu chamei, que a minha filha estava aqui, a Rosimeire, eu pedi até pelo amor de Deus para Rosimeire não abrir o bico e não falar nada pro meu filho, pro Edilson, e nem pra ex-mulher dele. Não é para falar essa história. Deixa, essa história vai ficar só entre nós duas, sabe? E deixa que nós vamos resolver isso aqui. Aí olha o que ela fez, pessoal. Ela disse que chamou a neta dela. Ela disse, ô Vitor, eu chamei aqui a minha neta, dei uma bronca nela e falei, olha, se você ficar mandando mensagem, de novo pro vizinho ali, eu vou tomar o celular seu, tá? Eu não vou deixar você mexer no telefone, viu? Você não faça. Aí, pessoal, vocês acreditam? Isso, aí ela me contou isso, né? Aí disse que tinha dado essa bronca na neta. Olha, passou-se muitos dias. Vamos supor, sei lá, 8 dias, 10 dias. Novamente, eu andando lá na casa. Até eu ter feito cortado o contato, eu fui várias vezes lá nessa casa. Coisa que eu não deveria ter feito. Vocês acreditam que novamente eu retorno lá, pois ela relatou que a menina estava com o telefone e continuou mandando mensagem. Continuou mandando mensagem pro cara lá. Aí ela foi na casa, ela disse que foi lá na casa, procurou o casal novamente, que aí, pelo que eu vi, parece que foi ela que viu as mensagens que ela tava. O cara não houve o bloqueio dos contatos, né? E tornou a ameaçar. Olha, você tá brincando com coisa séria, você tá brincando com minha neta, eu vou na polícia, eu vou... E fez aquela ameaça. Resultado, pessoal, o casal teve que se mudar. A mulher do cara. Vocês sabem que a mulher... Porque, convenhamos, vocês acham que esse cara é sério? Na opinião de vocês, esse cara é sério? Não é uma pessoa... Esse cara aí... Eu prefiro que vocês descrevam ele aí, porque se eu for falar aqui, eu vou falar até um palavrão, sabe? Mas ela é casadinha com ele, né? Porque eu penso assim, pessoal, vamos supor que eu seja um homem casado e eu me mudo para uma casa e de repente uma menina de 12 anos consegue meu telefone de alguma maneira e começa a me mandar o telefone. Pessoal, a primeira coisa que eu faria era dar logo uma lavada nela, mandar ela tomar vergonha. Você me respeite, sua moleca. Eu tenho a idade de ser seu pai. E olha, você não faça mais isso, eu vou mostrar essa mensagem aqui pro seu pai e pra sua mãe. E já bloqueava logo o contato e eu procuraria. Eu procuraria os pais dessa menina e comunicava o caso. Ó, já bloqueei, mas é bom vocês prestarem mais atenção na filha de vocês para que isso aqui não se repita. Porque tá fazendo comigo, pode fazer com outro também, né? Mas não, o cara em vez de tomar essa atitude, preferiu ficar dando corda pra menina. Eu particularmente não achei legal isso aí, porque, pessoal, uma menina de 12 anos é criança. É criança ainda, sabe? Esse caso aí eu não culpabilizo, não. 14 anos, a gente ainda até diz, não, 14 anos já tá mais esperta, né? Mas 12 anos é criança, sabe? Não tem... Enfim. E o casal se mudou e venderam a casa. Pelo que ela me disse, o casal se mudou, alugaram, eles estavam com a casa deles comprada, se mudaram para ir morar de aluguel enquanto vendia a casa, por conta desse problema com a neta da Gerundina. Mas aí assim, por que eu estou contando isso aqui para vocês? Por que eu quis relatar isso aqui? Pensem que, para Gerundina ter chegado para o Leôncio e ter falado o que ela falou, olha, ou você desocupa da minha casa, ou então eu vou na polícia e vou te acusar de um estupro da minha neta. Com certeza, isso aí foi combinado, pessoal. Isso aí, vocês duvidam? Na minha cabeça, eu acredito nisso aí. Ela deve ter sentado com a neta dela, ó, minha filha, a vovó... Tá precisando tirar o Leôncio daqui, né? E assim, a vovó vai falar isso aqui, que ele te abusou, que ele te estuprou e tal. E aí minha filha vai confirmar essa história, viu? Minha filha vai confirmar onde for preciso. Você vai confirmar aqui. Se por um acaso eu for na polícia, você vai confirmar lá. Ela deve ter até criado já a história. Você vai falar isso, isso e isso, tá? E me ajuda nisso aí. E aí jogou. Pessoal, apesar da minha crítica, assim, teve outra coisa um detalhe que me deu branco na hora, né?
que era para me ter falado na primeira gravação. Eu subi disso. Não, isso aconteceu na semana atrasada, vamos dizer assim, né? Semana passada, segunda-feira da semana passada, na quarta, a outra minha tia me participou o caso. E quando foi agora, esta semana, ali segunda ou terça-feira, eu teve 2 dias aqui que eu fiquei mais na rua. Fazendo depósito em banco, resolvendo coisas em banco. Fui fazer compras no supermercado. Fui numa loja aqui, por exemplo, aqui tem uma loja, eu sempre faço minhas compras mais no cartão de crédito, mas aqui tem uma loja de roupas, calçados, presente, tudo que você quer tem lá. É uma grande loja e eu compro no crediário lá, a famosa notinha, né? Assina as notinhas lá e vai pagando todo mês. Então, é aquela loja que eu comentei para vocês que uma das atendentes lá, casada, já ficou me dando em cima de mim, né? Ultimamente eu já teve vezes aqui de eu até pedi a minha mãe para ir pagar, mas nessa ocasião acabou que eu fui. Eu acabei indo lá. Eu achei estranho que eu fui 2 vezes nessa loja, eu não vi essa funcionária lá no balcão. Ou ela tá de férias, ou então ela foi demitida, né? Saiu, não sei, porque eu não vi ela. Eu fui 2 vezes, eu fui pagar uma nota minha e depois eu paguei uma nota da minha mãe, que a gente acabou esquecendo lá, porque minha mãe compra na minha nota, mas eu faço as notas separadas, né? Então, assim, na hora eu só lembrei da minha. A minha era R$ 41 que eu tinha que pagar lá. Depois eu lembrei da nota da minha mãe. Foi uns negocinhos que ela comprou ano passado. E aí eu tive que voltar lá. Eu acho que foi na segunda vez que eu fui lá. Tem uma das vendedoras, pessoal, por coincidência, ela é vizinha dessa minha tia, da Gerundina. Ela é vizinha dela. Ela é uma mulher casada, uma mulher um pouco mais nova, né, que a Gerundina, mas talvez uma mulher de seus 40 e poucos anos, mas é casada, tem filhos. E eu acho que ela não percebeu o meu afastamento da casa. Elas moram assim, tipo no mesmo quarteirão, só que um pouco mais pra frente. E aí, eu acho que ela não percebeu que ela chega pra mim, quando eu vou saindo, eu paguei a nota, né? Vou saindo, ela me aí, não vai levar nada hoje não? Tem novidades aqui e tal, né? Ela sempre ainda passou a mão assim no meu ombro. Eu falei, não, tô só pagando mesmo. Aí ela disse, ei, espera aí, deixa eu te falar aqui um negócio. Ela falou, tu tá sabendo que o seu Leôncio, marido da sua tia, Gerundina, saiu lá da casa? Me conta, tu tá sabendo o que aconteceu? Eu falei, porque eu sou vizinho, eu sou amiga dela, mas assim, eu não tive coragem de ir lá especular, falar nada. Não, mas eu tô sabendo assim por alto, que ele saiu de lá. Aí eu disse assim, eu falei, não, eu também tô sabendo por alto. Eu falei, eu não sei se tu sabe, ou se tu já observou, mas eu não tô mais frequentando lá, já vai fazer 2 anos. Ô pessoal, deixa eu parar, esse barulho aqui é a minha rede, porque eu tô deitado aqui. Perdão aí, eu não tava me dando conta. É o seguinte, ela me perguntou, né? Eu falei, não, já vai fazer 2 anos que eu parei de frequentar lá. Não ando mais. Eu falei, mas é uma longa história. Eu falei, um dia, quem sabe, eu te conto, numa oportunidade, que aqui não dá pra contar não, que é muito longa a história. Aí eu falei, mas sobre o Leôncio, eu falei, uma pessoa da minha família, uma outra pessoa me relatou que ele saiu de lá. Eu falei, agora, assim, os detalhes, assim, como que foi, enfim, isso aí eu também não tô sabendo muito não, porque a pessoa só falou que ele tinha saído. Aí essa mulher vai e me conta, ela disse, olha, no dia que ele saiu, coincidiu que foi um dia que eu saí mais cedo aqui do serviço. Eu saio às 18 horas, mas eu precisei. Ela até explicou lá o motivo, mas não vem ao caso. Ela disse que precisou sair 1 hora antes. Ela saiu às 5 da tarde. E ela disse que estava de bicicleta. Ela disse que ela sempre vai para o serviço dela de bicicleta. E ela disse que quando vai passando em frente à casa da Gerundina, ela disse que viu um mototáxi com uma carretinha. Isso aí eu já sabia mesmo que ele se mudou de lá, foi com frete de uma carretinha para transportar a bagagem dele, né? Ela disse que quando passou na frente, viu o Leôncio botando as coisas dele na carretinha, e ela disse que viu ele chorando. Ela falou, eu percebi que ele estava chorando. Disse que tava assim, o rosto mesmo assim, chorando as lágrimas, que ele passou a mão assim em volta dos olhos, assim, enxugando as lágrimas. E por isso que a mulher me falou, rapaz, mas o que será que aconteceu para ele ter saído de lá?
Aí eu digo, não, nós não vamos saber. Eu falei, se eu souber primeiro, eu te falo um dia. Se tu souber primeiro, tu me fala. Pessoal, eu não quis comentar, assim, até porque essa vizinha dela, eu não sou muito amigo, mas eu sei que ela, sabe essas vizinhas fofoqueiras? Ali talvez ela até sabe, às vezes ela até sabe o que foi que aconteceu, mas ela tava jogando assim pra ver o que eu ia falar, né? E aí eu não fui grosso assim, mas enrolei ela na conversa. Não, outro dia, um dia aí quem sabe a gente conversa, eu te conto e tal. Mas é claro que eu não vou sentar e conversar com ela, porque eu sei um pouquinho o perfil dessa mulher, assim, ali daquele setor, que conversa muito, sabe? Então, mas ela contou isso aí, assim, que viu ele chorando. E eu imaginei que deve ter sido mesmo. Eu acredito que fica. Igual, eu fiz uma crítica, né, assim, que ele foi blue pillzão, foi. Enfim. Mas eu penso que o choro. Eu acho que o choro é de uma mágoa, assim, tipo, eu acho que fica pensando assim, poxa, eu me doei tanto, né? Eu tentei agradar tanto aqui, né? E fui tratado dessa, tô sendo escorraçado, humilhado aqui, ainda com calúnia, né? Inventar uma história dessa, me ameaçar, enfim. Com certeza saiu magoado. Isso, depois eu fui refletir aqui, com certeza, com certeza. Então, não sei, vocês me perguntaram aí qual é o paradeiro do Leôncio, não sei. Talvez ele esteja. Tem uns irmãos da igreja, né, que ele frequenta, talvez algum irmão ajudou, ou talvez ele viajou, foi lá para onde os parentes dele, né, tem os irmãos, os sobrinhos, talvez alguém o acolheu, mas que saiu de uma forma assim humilhada, saiu. Isso aí não tem como negar, né? Saiu de forma humilhada. Então, o que eu queria colocar, só reforçar aqui na minha narrativa certeza, isso aí foi planejado. Isso aí foi planejado com a neta. Eu não acredito que isso aí foi planejado com os filhos. Eu nem com o pai dessa menina eu acredito, da neta dela, o Edilson. Eu não acredito. Isso aí foi. Ela soube conversar bem, manobrar o ouvido dessa menina, combinou tudo direitinho e fez. Ali até para convencer o próprio pai, a mãe, talvez, e os tios, né? Que eu falo ali o ciclo, né? O núcleo familiar dela ali. Então, e aí a meta foi alcançada, que foi retirar. Foi ruim, foi, mas eu ainda acho que apesar de toda a ruindade, eu ainda acho que a Gerundina, ela ainda foi até piedosa com ele, né? Ela apenas ameaçou. Apenas ameaçou. Pense que se diferente da ameaça ela tivesse conversado com a neta dela, dizer, minha filha, nós vamos nós duas lá na polícia, né? A gente vai lá na polícia, nós vamos fazer a queixa e vamos confirmar isso aqui. Se precisar levar umas duas testemunhas aqui da vizinhança, a gente leva para mentir, para ferrar com ele, né? Botar ele atrás das grades. Mas não, ela forjou assim uma situação apenas para que ele saísse da casa. Ela queria que ele desocupasse da casa. E foi o que aconteceu. Pelo menos, apesar da mágoa, né, do choro, mas o seu Leôncio tá com a liberdade dele, né? Ele tá livre para tocar a vida dele. Quem sabe até tentar um novo romance. Porque Blue Pill é assim, pessoal. O Blue Pill, ele não acredita que todas são assim. Ele acredita que, não, é porque essa aqui ainda não era a que Deus. Isso aqui ainda não foi a bênção de Deus, né? Mas Deus... Eu tenho certeza que o pastor lá da igreja dele deve ainda falar, não, irmão Leôncio, né? Calma, é porque o Satanás, né? O Satanás destruiu o seu casamento, mas Deus é mais. Deus é maior. E aí, né, o pastor é capaz até de ficar caçando. O caso do Leôncio é mais complicado que ele é pobre, coitado. Até a aposentadoria que ele tinha, ele perdeu, né? Mas imagine se ele tivesse um pouco mais de recurso, não ia faltar pretendentes, né? Mas assim, eu acho que o bem maior... Os dois bens maiores que isso aí pelo menos ficou preservado foi a liberdade dele e a vida dele, né? Essas duas coisas. Ela não fez nada assim para colocar a vida dele em risco, né? Matar, eu falo matar, né? E nem para tirar a liberdade dele, que é botá-lo na cadeia. Fez uma ameaça pesada, mas eu acho que ela criou isso aí porque, igual eu falei, ela já deveria ter pedido muitas vezes para ele sair e ele não saía, né? Ele deve ter ficado naquela persistência ali.
insistindo, insistindo. Aí ela teve que jogar pesado aí, mas o objetivo foi esse. Mas tá aí, pessoal. Eu, sinceramente, eu acho isso aí degradante, humilhante. Humilhante. Como que a pessoa. Eu penso assim, será se lá no início, talvez no início, quando ele se uniu a ela, ele poderia estar inocente, assim, pensando, não, ela é uma senhora, né? E não, vai dar certo, é uma mulher de respeito, uma viúva de respeito, né? Uma pessoa, gente boa. Mas, porra, depois que ela foi convivendo com a família, percebendo. Eu que não morei, nunca morei junto com ela, só era assim uma espécie de sobrinho, né? Um sobrinho de consideração dela. E, pessoal, ela não era minha tia de, eu repito, ela não era minha tia de sangue, mas eu tinha uma consideração tão grande por ela. Toda vez que eu chegava lá, eu pedia a benção. Pra mim não tinha diferença assim de outras tias que é meu sangue, né? Irmã, sei lá, irmãs de meu pai ou de minha mãe. Eu benção a tia Gerudina, pedia a benção a ela, às vezes eu dava um beijinho na testa dela. Eu era uma espécie assim de sobrinho carinhoso com ela, mas depois assim das coisas que foram acontecendo eu me desapeguei, sabe? Eu me saí, enfim, então assim, eu me saí, né? E fiquei pensando, por que ele não se saiu, né, há mais tempo? Vendo todos os indicadores ali na frente dele, de que não era uma pessoa legal, não era uma pessoa boa, não era uma família muito saudável de se conviver. Aí precisou sair humilhado, expulsado, sabe, da casa. Eu acho isso aí a degradação de um homem, sabe? Tinha como ele ter saído disso aí sem precisar chegar nesse nível. Mas enfim, né? Saiu, como eu falei, saiu de uma forma muito ruim, mas ainda bem que, igual eu falei, ainda bem que não mexeu com a vida dele nem com a liberdade dele, né? Que ele possa retomar os rumos da vida dele e ser feliz. É o meu desejo aqui, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Ah, só mais uma coisa. Se vocês puderem, comentem aí sobre a Lida. Eu queria muito assim uma opinião de vocês. O que vocês acham da Lida, da forma como a Gerundina cria os netos dela? Eu já expliquei para vocês como é que ela criou os filhos, o que resultou, e os dois netos que ela cria também. Os dois netos, né? O menino teve um inscrito que mandou uma mensagem assim para mim: ô Vitor, o neto dela, não precisa nem eu falar, todos nós já sabemos o futuro dele, qual vai ser, né? E a menina, que vocês me dizem, né? Queria que vocês comentassem muito assim, qual a avaliação de vocês em relação à forma como a Gerundina cria os dois netos dela, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, se cuidem, fiquem todos em paz, tá bom? Foi só mais um desabafo aqui. Tchau, tchau.